Deu? Deu. Peguei? Apareceu umas 5 vezes aqui. Eu falei, gente, não, logo na live de hoje. Deu certo! Deu certo. Bom Bom dia, dia! amiga. Bom dia, amigas de oração. Tô muito feliz porque eu fiquei pensando, gente, será que todo mundo vai dormir? Ninguém vai vir? Mas por outro lado, tem gente que tem uma rotina super corrida todas as sextas-feiras e hoje tá mais tranquila e vai poder estar mais presente. Então, tô muito feliz da gente estar se reunindo hoje, é um dia muito especial. Muito especial. E por ser um dia muito especial, a gente também vai ter um assunto muito especial, né? Porque no início da live, Ju, eu fiz uma pergunta que até você provocou, falando assim: será que se Jesus entrar na nossa casa, nesse feriado, Semana Santa, no dia, no domingo de Páscoa, ele vai reconhecer que é uma festa para ele? Ou ele vai ver ali uma decoração, um monte de gente fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com os ensinamentos que ele deixou pra gente, né? Porque acaba que nós vivemos muitos anos assim, sem saber muito bem o que significava, era só um feriado, bora pra praia, bora fazer. Não que não possa fazer isso, mas a gente não tirava um tempo para fazer o mais importante, que é refletir, né, sobre o que esse feriado significa, por que que esse feriado tão importante existe, né? De um tempinho pra cá, né, Aninha, a gente tem mudado um pouco os nossos costumes. E é engraçado porque, pelo menos a minha família, sempre a nossa casa, o sítio onde a gente passava essas datas, tinha um quadro enorme da Santa Ceia, tinha um grande crucifixo na parede e eu sabia que não podia comer carne. Mas eu não sabia mais nada. Eu não sabia porque esses símbolos estavam ali. Tá? Todo mundo estava levando a vida. Claro que cada família, gente, tem a sua configuração. Tô contando da minha família, que apesar de ser uma família que de alguma forma se afirmava cristã, não vivia isso. E eu não entendia isso. Eu não entendi, eu não conseguia sentir nada em relação a esse dia, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso, né, Aninha? Porque assim, sexta-feira é feriado, que é a crucificação, né? A paixão de Cristo. E na segunda-feira é um feriado de Tiradentes. Então, na nossa vida prática, na maioria, é tipo assim: teve alguma coisa importante sexta-feira de Jesus, uma coisa importante segunda-feira do tal do Tiradentes. O que que é, não importa. O que importa é o feriado. E é assim que a gente vive. E eu confesso para vocês que esse tema, para mim até agora, é o tema mais desafiador que a gente já falou. Primeiro, porque a gente veio de um tema semana passada que teve uma repercussão que a gente não imaginou. Foi algo que cresceu, que todo mundo adorou, foi uma coisa. A gente tocou numa dor, né, que todo mundo vive, e foi algo muito bom. E isso nos deu também um gostinho assim do que as pessoas mais querem ouvir. Mas como é que eu e Ana, faríamos um encontro na Sexta-feira da Paixão e a gente ia falar de um tema que não tem nada a ver com a crucificação? Não tem nada a ver com esse sacrifício que Jesus fez. Não tinha como a gente passar por isso fingindo, mais uma vez, né, nas nossas vidas, que isso é uma data qualquer. E é um tema, gente, muito desafiador, porque ele é o centro da nossa fé. É como se a Bíblia fosse um livro de história e esse capítulo é o ápice dessa história. Quem tá vendo, né, o The Chosen, a história vai toda se desenrolando para chegar nisso. Esse é o ápice da história. E eu e Ana vamos falar disso com muita humildade, com muito temor, porque não é um tema teologicamente simples. Nós vamos tentar trazer de uma forma simples e dentro da nossa capacidade. Mas hoje está sendo um passo de confiança de nós duas em Deus, porque a nossa capacidade é limitada, mas a dele não é. Então, em nome de Jesus, é ele que vai estar aqui nos conduzindo no dia de hoje. Né, Aninha? Isso mesmo, amiga. Eu acho que a gente pode começar perguntando para todo mundo que está aqui o que significa a Páscoa para vocês, que símbolos vêm à cabeça de vocês quando você pensa na Páscoa, na Semana Santa, como é que é isso para vocês? Quem puder escrever assim, em poucas palavras enquanto a gente vai falando, até para a gente ver como é que é o entendimento de vocês disso, porque é o que a Ju falou, né? Para a gente vem mudando há pouco tempo, assim, na prática, né? No entendimento, no saber o que que é, a gente já sabia, mas assim, na nossa prática, no nosso coração,
esse significado vem mudando. Mas não escreve a resposta bonita, não, gente. Escreve de verdade. Porque para mim, quando fala assim, Páscoa, o que vem na sua cabeça? Chocolate. Ovo de Páscoa. Eu perguntei pro meu marido assim, se eu falar Páscoa, o que você pensa? Ele, coelho. E é a verdade, né? É a verdade, assim, né? Da maioria de nós, eu acredito. Ah, os comentários não estão aparecendo para mim. Tá aparecendo para você, Aninha? Tá, o pessoal tá colocando ressurreição de Cristo, reflexão, renovação, ressurreição de Cristo, renovação, Páscoa, prova de amor, renovação, fé e esperança. Por Ah, vocês estão favor. muito sabendo. É, Depois que sou cristã, é o sacrifício de Jesus, jejum e oração. é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho, muito brevemente, da Páscoa. A história da Páscoa, né? É uma festa de tradição judaica. Ela começou lá na história do povo judeu, quando o povo ainda era escravo lá no Egito. E aí tem toda aquela história da libertação do povo do Egito. E aí Deus manda algumas pragas lá para o Egito para poder quebrar a resistência ali dos egípcios e libertarem o povo judeu. E aí ele ia mandar uma das pragas que era matar todos os primogênitos. Era algo muito sério. E foi dada uma instrução ao povo judeu que, para poderem se proteger disso, eles deveriam fazer um sacrifício de um cordeiro. E um cordeiro que fosse perfeito. E esse cordeiro, depois, né, de sacrificarem esse cordeiro, o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas das casas. E esse era o sinal que protegia aquela casa da morte. E isso é tão lindo, porque quando a gente começa a entender a Bíblia, que ela é um monte de livros separados, mas que todos eles são costurados de uma forma muito linda e que apontam para Jesus, né? Quando a gente vê essa história, a gente vê que essa história aponta para Jesus. Então, essa tradição foi celebrada ao longo de mais de 1000 anos, foi sendo passada de geração em geração. E todo ano os judeus celebravam essa data para lembrar de quando o povo ainda estava lá no Egito. E essa foi uma instrução de Deus. E foi uma instrução clara de Deus que essa data fosse comemorada todo ano. Só que Jesus, quando ele veio para libertar o povo, inclusive da necessidade de outros sacrifícios, porque ele se fez sacrifício. A gente vai entender um pouco disso. E é por isso que dizem que ele é o cordeiro, porque ele simboliza esse cordeiro que protegia a casa da morte. E Jesus veio nos dar a vida eterna. Por isso que ele é chamado o Cordeiro. E ele foi, não por acaso, crucificado numa festa da Páscoa. Então o povo judeu estava celebrando a Páscoa. As famílias já estavam com seus cordeiros no dia que ele foi crucificado. Então, ô, Ju, só uma observação que eu acho tão legal quando a gente realmente passa a estudar a Bíblia, né? Estudar esses fatos. Eu sempre escutei a vida inteira Cordeiro de Deus. Eu nunca soube o que significava Cordeiro de Deus. E foi só agora, com 38 anos nas costas, estudando e tal, que eu falei, gente, é por isso que é que fala, né? Cordeiro de Deus. Que lindo! Então, quando a gente realmente passa a estudar e entender essas expressões que são faladas a vida inteira, né? Num culto, numa missa, isso começa a fazer tanto sentido pra gente, né? Que Com na época certeza. pediam para as pessoas entregarem, sacrificarem o seu cordeiro, o seu melhor cordeiro, o seu cordeiro perfeito. E o que que Deus fez? Entregou para nós literalmente o cordeiro, o único cordeiro perfeito. Então, gente, quando eu fico pensando nisso, eu fico até emocionada. Falei, Eu como que eu também. passei tantos anos Eu também. sabe, sem ter essa consciência? Fiquei emocionada real. E que Aninha, bom que vamos a gente orar? está A gente aqui. não orou para começar, vamos? Vamos, já começou tão. Nossa, desculpa, gente. Amiga de oração, a gente esquecendo de orar, né? Mas é que o assunto é muito. Que bom, vamos lá, vou fazer a oração. Senhor Jesus, Pai querido, eu te entrego essa live, Pai. Esse dia que é um dia tão especial para nós. O dia que a gente para refletir sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre a vida, sobre a renovação. Que bom, Pai, que hoje temos clareza dos seus feitos aqui na terra. Que bom que hoje a gente consegue entender com mais amor,
com mais compaixão tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor deixou de ensinamento para nós. Que bom que à medida que a gente vive, a gente vai tirando o engano, a gente vai tirando o véu que nos separava. Que bom que o seu Espírito Santo está cada vez mais perto de nós, porque a gente percebe esse avivamento, esse pedido de tantas pessoas pela sua palavra, pelo seu nome nas nossas vidas, nas nossas casas. Eu te peço, Pai, que o Senhor ilumine esse momento aqui agora. Não só meu e da Ju, mas de todas as mulheres que estão aqui com a gente. Que a luz do seu Espírito Santo entre em nós, entre em nossas casas, nos traga sabedoria, principalmente sabedoria para explicar para as pessoas da nossa família, para os nossos filhos, o que realmente é a Páscoa, o que realmente é essa passagem tão importante dessa renovação de vida que o Senhor traz para nós, para a nossa vida. Que a gente possa ter consciência, Pai, e que uma vez conscientes a gente não caia mais no engano. Amém. 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 Olha, gente, eu passei a vida inteira entrando em igrejas e geralmente nas igrejas, principalmente as igrejas católicas, tem muitos murais da crucificação, aquele caminho, né, da cruz, vitrais ou murais ou quadro, retratando esse caminho de Jesus. E eu confesso para vocês que olhar para isso ou olhar para um crucifixo nunca me despertou algo emocional. Eu nunca consegui sentir nada sobre isso. Eu sabia isso. Mas eu achava que ele era Deus. Então, assim, tá, ele doeu. Eu sei que doeu, mas doeu num Deus. Ele era Deus, ele já sabia que ele ia Sabia que morrer, isso ia voltar. acontecer, né? Já sabia, assim, já era o plano dele. Então eu não conseguia entender isso como dor. Porque eu pensava assim, ué, ele é Deus? Por que doeu? Claro que doeu, mas entende? Era uma coisa para mim que não... Eu não conseguia entender isso como um sacrifício. E algo que mudou muito a minha perspectiva em relação a isso, depois que eu comecei a pedir a ele também para me ajudar a entender, é que, para nossa lógica, é difícil entender isso. Mas Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele não tinha pecado, como nós temos. Ele era livre de pecado, mas ele era homem. Então, naquele momento da cruz e de tudo que ele viveu as emoções dos homens. E é muito lindo que ele escolhe se esvaziar naquele momento da cruz, se esvaziar da sua condição de Deus para se tornar homem e para sofrer e para doer. E a dor que doeu nele é a dor de todo o pecado do mundo. Foi a dor que doeu nele. Tanto que ele era tão humano nessa condição de carne e osso, de sentir dor, de sentir emoção, igual a gente mesmo, que tem um momento na crucificação que ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o que significa isso? Ele pede para Deus afastar essa missão dele, porque ele não estava aguentando mais, ele estava sentindo dor. Ele pede no jardim, né, Aninha? Ele vai para o jardim do Getsemane se preparar, orar. E nesse jardim, a agonia dele era tão grande que a palavra relata que ele sua sangue de tanta angústia que ele estava sofrendo. E aí a gente vê, gente, o que é a humildade de um Deus que vem, se faz homem, se faz criatura, e não só na cruz, durante toda a vida dele, peregrinou, andou a pé, dormiu no chão, andou com gente simples, andou com gente suja, comeu o que tinha, viveu de um jeito humano. Eu falei uma frase, eu acho que até falei ela semana passada, que é: quem não padeceu não pode se compadecer. Então, quem não sofreu algo, é muito difícil entender o sofrimento do outro. Deus entende todos os nossos sofrimentos. Jesus entende todas as nossas dores, porque ele viveu dor máxima. Ele se despiu da divindade dele para viver dor máxima, por amor. E uma coisa maravilhosa que também eu aprendi essa semana, e é muito lindo quando a gente escolhe um tema da live, ele vai nos dando substância para a gente poder enriquecer aqui o nosso encontro. Eu vou até mandar lá no
nosso grupo, quem está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar o nome do livro que eu tô lendo. É um livro do Tim Keller. E eu adoro os livros dele, ele tem vários ótimos. Mas esse livro em específico, ele estava falando sobre a dinâmica do nosso Deus, que é um Deus de trindade. Ele é um Deus único e tem 3 pessoas. Eu sei que é difícil de entender. Esse é o mistério da nossa fé. Pro tamanhozinho da nossa cabeça é difícil mesmo. Mas segue aqui que vocês vão entender. E aí, o Tim Keller, ele começa a contar que a dinâmica da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, é de que cada uma das pessoas da Trindade ama e glorifica e adora as outras. Nada é para si. Eles vivem de projetar todo o seu melhor, de se esvaziar e se doar, se esvaziar e se doar. E ele chamou essa dinâmica de uma dança. Então ele fala que é a dança da Trindade, que eles estão o tempo todo orbitando em torno das outras pessoas e não de si mesmos. E aí ele traz uma reflexão linda, que se Deus é amor, ele não pode ser algo único, porque o amor é algo que a gente projeta, a gente ama algo. Então, desde a eternidade, Deus é amor porque ele é essa dança. Ele é essa dinâmica da Trindade, onde o tempo todo aquela pessoa da Trindade se esvazia e glorifica e ama a outra. Então, vocês vão ler na Bíblia o tempo todo, o Espírito Santo sempre vai glorificar e adorar e apontar para Deus e para Jesus. E a vinda de Jesus aqui, o tempo todo, ele está se esvaziando em amor ao Pai. E não é porque ele era menor hierarquicamente, é porque o ser dele é projetado para amar. Ele é amor. Se ele é amor, ele vai se doar. E a ação dele na cruz é uma expressão desse amor. Ele não poderia agir de outra forma se ele é amor. Se ele é amor, ele vai glorificar. E nós somos convidados a fazer parte dessa dança. É bonito demais isso, gente. A gente é Ô, Ju, convidado a participar. quando você falou dessa parte da Trindade do livro, eu estava lendo a Bíblia, eu achei uma parte que eu acho que ilustra muito isso, que rapidinho, né, a gente nem estava no script isso, mas eu lembrei antes da live. É Marcos 8, versículo 34. Fala assim, ó, então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, essa passagem é muito linda porque quando ele fala assim, tome a sua cruz, ele não está falando assim, você vai ter a mesma cruz que eu, o sacrifício, a dor, a enfermidade. Não é essa cruz, esse tipo de sacrifício que ele pede que a gente faça. Na Bíblia, o tempo todo, a cruz que Jesus pede para a gente carregar, quando ele fala, tome a sua cruz e me siga, é a cruz de se esvaziar do egoísmo. É a cruz de querer só a sua própria vida, só a sua salvação, só você. E quanto mais a gente se doa e ajuda outras pessoas e estende a mão e se esvazia desse egoísmo, mais Deus cuida da gente. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas e eu? Quem vai cuidar de mim? Se eu tiver que cuidar de todo mundo, da casa, dos filhos, do marido? Mas se a gente E entende a Deus cuida da dança, gente. se a gente entende a dança, essa dança da Trindade no qual nós somos convidados a participar, a dinâmica dela é para você entrar nesse ritmo, você vai se esvaziar de si, o centro deixa de ser você e o centro vira Deus. E quando você faz pelo outro, a palavra é muito clara que você está fazendo para Deus. O Aham. centro deixa de ser você. E aí, o centro da existência de Deus também é você. Você participa da dança. Então você recebe infinitamente. E uma coisa muito linda que ele fala é que Deus vive plenamente feliz ao adorar, ao glorificar as outras pessoas. Porque sentir amor é o que nos faz nos sentir plenamente felizes, mais que receber amor, dar Uhum. amor, ser fluxo de amor. Então, é muito maravilhoso isso, porque a partir do momento que a gente se dispõe
a ser fluxo de amor e a participar da dança, a gente vai passar a receber esse amor infinito. Infinito. É muito lindo, é muito maravilhoso esse convite. E aí, Aninha, a gente deixa de ver esse se esvaziar de si, tomar a sua cruz, como algo ruim. Eu sempre li esse versículo como algo, entre aspas, a sua vida precisa ser ruim. Uhum. Porque se a sua, né, você tem que perder sua vida, então você tem que viver só numa vida muito ruim. E se a gente entende essa dinâmica de que quando a gente consegue viver essa dança da Trindade, que é projetar o nosso amor, e que isso é fonte, nós somos projetados para sentir a maior alegria possível quando damos. Quando a gente entende isso, a gente entende que ser feliz de verdade não é uma vida que a gente quer viver com o holofote virado só para mim. Isso é uma vida de escassez, isso é uma vida de falta, uma vida de eu preciso, eu tô sempre faminto, eu tô sempre em falta, tô sempre faltando um pedaço. E quando a gente muda essa visão e começa a deixar o Espírito Santo nos habitar para que a gente faça parte dessa dinâmica, a gente começa a entender que feliz é aquele que dá. Feliz é aquele que transborda. E por que ele transborda? Porque ele está disposto a dar e ele vai passar a receber infinitamente. É bonito demais. Tanto que na Bíblia fala, né? Maior é aquele que serve. E o maior era Jesus, o que mais servia. E o que eu fico percebendo, gente, estudando hoje mais a palavra, me aprofundando mais e deixando o Espírito Santo falar mesmo, é que a gente passa uma vida inteira entendendo que o cristianismo é um fardo, é uma cruz que a gente tem que carregar, sabe? Quando a Ju falou lá no início da live sobre quando ela via as imagens, né, da passagem de Jesus, eu morria de medo quando eu era criança. Por exemplo, aqueles filmes Paixão de Cristo, eu morria de medo de assistir, eu não dormia. Se eu assistisse, eu não dormia com aquelas imagens na minha cabeça, porque realmente eu não conseguia entender. Eu entendia como uma punição, sabe? Nossa! Então, hoje, quando a gente entende que existe um grande amor por trás disso, a gente tira esse fardo, essa cruz de viver o cristianismo e entende que, na verdade, a única coisa que ele quer não é um fardo, ele quer um relacionamento, ele quer que a gente aprecie esse relacionamento, que a gente aumente esse nível de conexão com ele. E isso é tão bonito, né? É bonito demais. É bonito demais. E o que que Jesus quer da gente, né? Com esse sacrifício que ele fez. Ele se esvaziou. O que que ele quer? Ele quer que a gente aceite o sacrifício dele como um ato de amor. E se você aceitar esse ato que ele fez na cruz, se você aceitar isso como um ato para te salvar, para te convidar a entrar nessa dança, você está dando legalidade para o Espírito Santo habitar em você, porque a parte de Deus que habita em nós é o Espírito Santo. Você está dando legalidade para o Espírito Santo habitar em você. E o Espírito Santo sempre vai apontar para Deus e para Jesus. E isso deixa de ser algo ruim e passa a ser amor e passa a ser vida nova. Você vai ser cheia de vinho novo. E é isso que a gente quer, ser cheia de vinho novo. E Daqui a aí, pouco a gente vai entrar com alguns exemplos que vocês vão entender na prática, porque sempre nas nossas lives a gente vai trazer um pouco da contextualização, né, do que ajudou tanto a gente a entender, mas a gente vai entender, vai trazer também exemplos práticos da nossa vida, da vida de pessoas ao nosso redor, de como a gente escuta o Espírito Santo, de como o Espírito Santo vem agindo, que é justamente para vocês entenderem mais, porque sem exemplo prático a gente fica meio só na teoria, né? Então calma que os exemplos vão chegar. a gente queria falar de uma passagem muito maravilhosa. E eu até, para quem está lá no grupo, eu também já mandei, para vocês poderem, né, ir lendo e refletindo sobre essa passagem, que é uma passagem que está nos 4 evangelhos. E o que essa passagem tem a ver com isso que a gente falou até agora? A gente está falando de sacrifício como um ato de amor. E essa passagem, que é a passagem da mulher que derrama um perfume raro e precioso aos pés de Jesus, é um sacrifício e é um ato de amor. Eu vou ler rapidinho a passagem porque ela tem elementos importantes. E nada que está escrito na palavra, nada, gente, nenhum termo, nenhuma vírgula, nada está ali por acaso. Então, essas passagens, essas duas que eu vou ler,
que são curtinhas, que é João e Marcos, elas têm elementos que se complementam. E é importante a gente ler as duas. Quem já leu sabe que as passagens têm algumas diferenças entre elas. E tem gente que interpreta essa mulher como sendo a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Tem gente que interpreta como sendo Maria Madalena e tem gente que acha que as duas são a mesma pessoa. Existem essas correntes. Eu não vou entrar nisso, não vou me atrever. O que importa aqui é que a gente entenda que existe uma mulher e essa mulher tem um papel maravilhoso nessa história e a gente vai entender um pouquinho dele agora, tá? Então, eu vou ler primeiro João, tá bom? Tá em João 12, do versículo 1 a 8. A palavra diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. E aí a gente tem a passagem de Marcos, que está em Marcos 14, começando no verso 3. E aí ele diz: uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão aos pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia, ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. E eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Ah, é muito lindo, gente. Essa mulher tem um papel muito maravilhoso no Evangelho, porque se vocês pensarem, nessa mesa estavam sentados todos os discípulos. E quem foi que entendeu a necessidade de ungir Jesus como um rei foi essa mulher. E é importante a gente contar um pouquinho do contexto do perfume nessa época. O perfume nessa época era algo raríssimo, precioso, caríssimo. As mocinhas daquela cultura, elas juntavam o perfume para suas bodas, para quando elas iam casar. E era algo tão, tão, tão caro que elas iam comprando quase que gota a gota e guardando esse perfume como um tesouro. Então, esse vaso de alabastro é como se fosse um vaso que guardava um tesouro. E esse frasco dessa mulher, a quantidade de perfume que tinha ali e o tipo da essência, que é esse nardo puro, valia mais de 1 ano de salário de um trabalhador. Então, vamos só para a gente ir esmiuçando a palavra, Ju. Eu acho que é legal a gente se ater a pequenas palavras que vão fazer muita diferença no contexto. Então, pensa, era um vaso. Por fora, era só um vaso. Mas por dentro, escondia um tesouro.
Então pega esse fio que vai ficar lindo lá na frente. E temos aqui é, alguns elementos também que são muito importantes, Aninha, que é o fato de ela pegar algo tão caro, né? Se a gente for pensar um ano de trabalho de um trabalhador, vamos pensar que o salário mínimo é, sei lá, R$ 1.500. Isso em um ano é um vasinho que custava 17, 18 mil reais. Um vasinho desse tamanho. Uhum. Então ela fez um ato muito extravagante. E ela estava na presença de pessoas que andavam com Jesus. A gente precisa lembrar disso. As pessoas que a repreenderam e falaram assim: nossa, que exagero! Não foi só Judas, porque a palavra fala que ela foi duramente repreendida por vários dos que estavam ali. Mas a primeira coisa e a mais importante é que a gente precisa entender que quando ela derrama esse perfume em Jesus, ela derrama algo que era para ela própria, que é esse símbolo. As mulheres guardavam isso como um tesouro para se ungir, para se perfumar, para a sua própria bodas. E essa mulher pegou tudo que ela tinha, tudo, e derramou aos pés de Jesus. Então, nesse E momento, ela se trazendo, acho esvazia que de si, né? Ela participa da dança. E trazendo para os dias de hoje, é como se você pegasse, como a Ju falou, seu salário de um ano inteiro, 17 mil reais, rasgasse e jogasse aqui nos pés de Jesus. Jesus é tudo para você. Será que você teria essa coragem? Quando a gente pensa assim, né, trazendo para a nossa realidade, é muito grandioso o que ela fez. Eu não sei se alguém teria essa coragem. E quando a gente Ali, ó, a Vivi falou, ela derramou o melhor dela. ela Exatamente. derramou o melhor dela. E quando a gente olha para o sacrifício que essa mulher fez, porque ela é isso que a gente está falando, ela tirou o foco de si e colocou o foco para ele. Vocês acham que ela fez isso com alegria ou com dor? Vocês acham que ela sentiu nela assim, no coração dela, ai, que desperdício, eu vou fazer isso aqui, senão Deus não vai gostar de mim. Vocês acham que ela fez isso dessa forma? Vocês acham que teria qualquer uso para esse perfume que fosse mais alegre, mais maravilhoso que isso, gente? O que essa mulher. E a palavra fala, ele ainda fala, em todo o mundo, em toda a história, o que ela fez será lembrado. Então, será que todo dia, se ela usasse aquele perfume assim, ó, botasse uma gotinha nela, economizando, que valor teria esse ato perto do que ela fez? Então, a emoção dessa mulher, ela chorou ali aos pés dele, ela enxugou os pés com seus próprios cabelos. Ela deu tudo. Ela se colocou aos pés dele. Será? O que ela estava sentindo? Será que ela estava sentindo uma autopunição? Uma tristeza? Ou será que ela estava se sentindo a pessoa mais privilegiada do mundo de poder estar vivendo isso? E isso muda o nosso olhar sobre o que é sacrifício. Quando a gente escolheu o nome da live, que é como entregar o melhor para Jesus sem sofrer, não quer dizer que é um processo que não é difícil. Porque isso aqui custou para ela. Um ano de trabalho, gente. É fácil? Levantar todo dia, ir trabalhar, pegar todo o seu dinheiro, talvez. Isso é uma coisa fácil? Não é fácil. Mas a parte do sem sofrer quer dizer que é com alegria, que é com satisfação. E quando a nossa motivação é essa, é presentear, é homenagear, a nossa motivação é entregar amor, por mais difícil que seja, é feliz. É igual quando a gente pensa na maternidade. E Deus é tão lindo. Quando a gente pensa isso, a gente entende que nós somos projetados. O nosso propósito é esse, é doar e é amar. Na maternidade, quem tem filho sabe do que eu tô falando. Você dá tudo. Você dá o que você tem e o que você não tem. Você dá seu corpo, você dá seus nutrientes, você dá seu leite, você dá seu sono, você dá seu tempo, você dá seu humor, você dá seu peso, sua estética, sua vida conjugal. Você dá tudo. Você dá tudo. E sabe o que você sente? Um amor avassalador. Sua vida tem sentido. Dói? Dói. É pesado? É pesado. A gente fica acordada de noite? Fica.
Você trocaria? Você fala, ah, não, não queria, não, vou devolver. É tudo. E para essa passagem, para quem está assistindo The Chosen ou já assistiu, essa cena, né, de Maria quebrando o vaso lá nos pés de Jesus, tá na temporada 4, se eu não me engano, no episódio 7 ou 8. Quem não Oito. assistiu, Oito. depois vai lá assistir, porque é lindo. Até na hora que ela vai comprar o perfume, a dona da perfumaria, ela não acredita. Ela fala assim, você tem certeza? Porque ela não acredita. Ela fala assim, só os grandes reis que já passaram por essa vida é que têm dinheiro, é que compram esse perfume. Para quem será que essa mulher tá querendo levar isso? E ela fala, eu vou levar para o maior rei dos reis. É tão lindo. Quem não assistiu, assiste essa passagem, porque é maravilhosa. Então, gente, quando a Ju fala, né, dela entregar a melhor parte, o sacrifício que Jesus pede da gente é que a gente entregue a nossa melhor parte. É aquilo que realmente é sacrifício para a gente, sabe? E é tão simbólico, né, Ju, quando fala, ela quebra o vaso. É algo que não tem como voltar atrás. Você pode até emendar o vaso, colar ali com super bonder, mas ele não, nunca mais ele vai voltar ao original. Pode ser um vaso remendado. Mas quando a gente quebra algo, e quando a gente quebra algo dentro da gente, é algo irreversível. É Não uma tem mais como declaração de que eu voltar. não quero voltar. É nascer de novo, né? Eu não Exatamente. quero voltar à forma anterior. Eu vou quebrar o vaso. Isso é tão lindo. Paulo nos compara, né? Ele tem um capítulo num dos livros de Paulo que se chama O Tesouro em escondido num vaso de barro. E Uhum. ele nos compara a um vaso de barro e Jesus é o tesouro que está dentro desse vaso. E lá ele fala que as rachaduras, as frestas que são abertas nesse vaso são necessárias para a luz entrar e revelar o tesouro. E aqui é isso que acontece. A Bíblia é toda costurada. Ela se confirma o tempo todo. Nós somos esse vaso. E essa parte nos mostra que viver uma vida com Jesus requer intensidade. Essa mulher, gente, essa essência, ela era tão forte, ela era tão pura, ela era tão potente, que se ela pegasse, derramasse uma tampinha, já seria suficiente, já seria um exagero. Já seria algo que ia perfumar tudo, uma tampinha. Só que não, ela foi radical, ela quebrou o vaso. E isso nos mostra que a nossa vida com Jesus precisa de intensidade. Precisa que a gente se jogue. Precisa que a gente busque com tudo que a gente tem. A minha mãe sempre fala uma coisa assim: na vida tudo é equilíbrio. E sim, eu concordo que algumas coisas são equilíbrio, mas quando a gente entende a vida com Jesus, não tem como Jesus ser um setor que é do mesmo tamanho que as outras coisas na nossa vida. Não pode, Jesus precisa estar acima de todas as outras coisas. Não pode ter o mesmo tamanho. E é essa entrega que ele está nos pedindo. Porque se Jesus for do mesmo tamanho que o meu dinheiro, se Jesus for do mesmo tamanho que o meu trabalho, se Jesus for do mesmo tamanho que a minha necessidade de lazer, de ver o Netflix, se Jesus for do tamanho de todas as coisas, o que eu vou entregar é o que sobra. E aí ele não é Deus. Ele não é Deus acima de todas as coisas. E a gente não pode confundir isso com fanatismo, que nós estamos dizendo é Uhum. intensidade, né? Fanatismo, gente, é quando você perde a sua razão por conta da sua emoção, da sua euforia ali, de acreditar em algo, querer provar algo, e você se torna uma pessoa intolerante. Intensidade, quando a gente fala da intensidade, é a busca, né? Como eu e Ju, a gente está numa busca intensa, querendo entender, ler, querendo viver na vida prática isso, na nossa vida. Mas a gente não está impondo o dedo na cara de ninguém, falando que o que a gente acredita é melhor, não tem nada a ver com isso. Mas isso significa, né, Aninha, Deus estar acima, significa que eu vou levar Jesus para o meu trabalho. Dentro da Sim, minha e da sua empresa, nós vamos praticar o que Jesus me ensina. Isso significa que eu vou ser intolerante como a pessoa que está lá dentro, que acredita em algo diferente de mim? Não. Mas eu vou praticar lá dentro. Eu sim. vou servir a Deus com tudo que eu fizer. Com o É o tempo, que a gente, que é o que a gente está fazendo. Eu trabalho com o Instagram. A minha rede social é também o meu trabalho. Eu tô aqui falando de Jesus. Quantas pessoas vão parar de me seguir? Já pararam de me seguir? Ah lá, tá falando de Deus. Mas, gente, é porque quando a gente vê, quando a gente enxerga, não tem como desvir.
Igual tem um exemplo legal da minha vida, porque quando a gente começa a escrever a live e começa a ter mais clareza, a gente começa a lembrar de passagens da nossa vida que a gente fez alguma coisa e que talvez a gente nem tinha consciência do quão importante era aquele ato, né? E hoje eu tenho essa consciência. Lá atrás, em 2022, quando eu enxerguei Jesus, eu tive realmente uma visão, uma experiência. Eu já contei isso numa live lá no meu canal do YouTube. Eu voltei dessa experiência, eu não consegui mais desver. E não foi foi algo assim, eu sei o que eu vi. Então, quando eu cheguei, a gente estava na época construindo o Mundo Mágico, para quem já foi lá, é uma estrutura grande, uma estrutura que foi muito cara. A gente estava naquela fase de construção e na época eu e Vini tínhamos cursos e mentoria para empreendedores, para ajudar essas pessoas a empreenderem com alma. Tem um monte de aluno nosso aqui na live, inclusive. E aí, quando eu voltei de lá, eu falei com o Vini, falei assim, amor, eu tive um chamado para voltar com Para Dois Serem Um, que é esse Instagram, para falar de família, Deus, relacionamentos, reconstrução de famílias em Deus. E o que eu vi, eu não consigo desver mais. Então, eu não consigo mais dar aulas, falar para empreendedores do que a gente fala hoje, que é tão lindo, mas que eu vi que não é o meu chamado. E eu não conseguia mais. Eu falei assim, amor, eu não consigo mais. Só que a gente tinha vendido um ano de cursos, um ano de coisas para entregar. E aí o Vini ficou meio desesperado na hora e falou assim: Mô, mas e aí? A gente já vendeu, a gente precisa entregar, e isso está sustentando a obra do Mundo Mágico, que é uma obra caríssima. Não sei se só a empresa de joias vai conseguir sustentar tudo, ainda sustentar a nossa vida. E eu falei com ele assim: falei, amor, Deus vai dar um jeito. Porque se ele me dá essa visão, eu sei o que eu vi. Eu sei que ele vai dar um jeito. Mas e o que a gente fez? O Vini foi dormir e tal. No outro dia ele virou para mim e falou assim: Mo, bora. Porque a gente escuta tanta gente, a gente escuta mentor de internet, a gente escuta pai, escuta mãe, escuta amiga, escuta não sei quem. Nós não vamos escutar o que o homem te falou. Ele ainda falou assim: nós não vamos escutar o que o homem te falou. Mas você que teve a visão. E eu confio em você. Então você vai dar o primeiro passo. Eu não, qual que é o primeiro passo? E eu chorando. Ele falou: vamos dar o primeiro passo. Vamos tentar achar o Instagram para 2 ser 1, vamos ver se ele ainda existe, vamos ver o que está acontecendo, vamos recuperar e vamos dar o primeiro passo. E eu falei: vamos. Só que a gente precisou abrir mão de uma parte. E qual foi o nosso sacrifício? Abrir mão de uma parte grande do nosso faturamento, que na época era mentoria, era curso online, e quem sabe esse mercado digital entra uma grana boa que estava sustentando muita coisa, estava sustentando uma obra muito grande da nossa vida. Então a gente se esvaziou desse faturamento, nesse caso, se esvaziou também de medo e foi caminhar pela fé. Não estou falando que alguém tem que fazer isso, não, gente, é porque eu vi algo, eu senti algo muito forte que eu não tinha como mais desver. E aí a gente foi caminhando pela fé. E eu nem sei te contar como é que deu certo, porque é só mesmo pela graça de Deus. Porque, olha, não tem outra explicação, não. E você fez algo que te custava muito, né, Muito, Aninha? A gente precisa muito. entender que esse ato de amor e de sacrifício são com coisas que nos custam muito. Então, aí na sua vida agora, eu não sei o que mais te custa. Porque talvez o que mais te custa não é dinheiro em si, talvez o que mais te custa é seu tempo. Talvez você seja uma pessoa que tem condição de comprar tudo para os seus filhos, por exemplo, ou de comprar tudo para si, ou de ajudar alguém com seu dinheiro. Isso às vezes te sobra. Mas talvez o que te falta é seu tempo. Então você pode ser uma pessoa que compra tudo, paga a melhor escola, paga natação, paga inglês, compra todo, vai comprar o melhor ovo de Páscoa, mas você está retendo a sua atenção e o seu tempo para aquelas pessoas que mais te amam. E pode ser que isso é o que vai mais te custar agora. Ou talvez o que vai mais te custar agora são coisas relacionadas ao dinheiro. Talvez o dinheiro manda em você. Talvez o seu apego seja maior do que a sua obediência. Então, o que a gente precisa te convidar hoje a fazer é pensar o que você está retendo, que é aquilo que é mais importante para você. O que você está com medo de largar e que se você entregasse, seria o sacrifício mais lindo que você poderia fazer. E, E eu e e às Ana, vezes, e às vezes, né, Ju, são coisas simples, não precisa ser.
é aquilo que para você vai ser muito forte. Eu lembro, gente, que na época que a gente foi se casar, a gente não tinha tanta grana e a gente queria fazer algumas coisas, e apartamento, e fazer uma festinha mesmo que simples. E na época eu era uma grande viciada em calçados. Eu era uma grande centopeia. Mas era viciada nível, vocês não estão entendendo. E eu fiz um propósito com Deus e com o Vini de enquanto a gente estivesse construindo o nosso casamento, o nosso apartamento, eu não ia comprar um sapato. Pra mim, naquela época, pode parecer uma grande futilidade, mas hoje, assim, eu sei lá quantas vezes na vida eu compro um sapato, mas assim, na vida, naquela época, pra mim era um grande sacrifício. E olha como que Deus honra a gente. Acabou de me vir uma coisa aqui. Anos depois, deve ter uns 2 anos, uma grande empresa de calçados me convidou para ser embaixadora. E eu ganhei 70 calçados no ano. Então, enquanto teve um ano lá atrás que eu abri mão, agora que eu nem era mais viciada em sapato, eu ganhei 70 sapatos no ano, que eu podia escolher. Claro que eu doei pra muita gente, porque não tem condição de ter tanto sapato. Mas olha como que Deus honra. Com É muito certeza. bonito. Uma outra coisa que eu queria falar, Aninha, que é muito importante sobre essa questão da gente se doar para Deus e para quem a gente ama, do sacrifício, é que hoje o que a gente escuta é o contrário disso, que é seja o seu principal projeto, aprenda a falar não, aprenda a colocar seus limites. E o que a gente está colocando aqui, a gente precisa ter maturidade para fazer essa diferença, que é, tem gente que vive falando sim e se doando porque não sabe colocar limites e não sabe falar não por medo do que o outro vai pensar. Então eu digo sim para que o outro goste de mim. Eu digo sim para ter reconhecimento. E essa doação, esse sacrifício, que é um sacrifício que espera reconhecimento, ele não é o sacrifício que Deus quer de nós. Essa mulher, quando ela derramou o perfume, ela não fez isso esperando reconhecimento. Ela fez isso por amor e por entrega. Então, quando se trata de a gente saber colocar limites e falar não, é óbvio que isso é saudável na medida que nos ensina a parar de querer reconhecimento dos outros. Falar sim para ganhar palmas. Porque a gente quer reconhecimento de Deus e ele já nos deu. Tudo que ele podia nos dar está simbolizado naquela cruz. Ele já te deu. Ele já mostrou que ele já fez o máximo por nós. Então a gente precisa entender isso, porque senão a gente tem. É como se fosse um pêndulo. A gente fala sim, 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 sim para todo mundo. E aí a gente não recebe reconhecimento, porque a nossa motivação de verdade era: você é a melhor mãe do mundo? Você é a melhor mulher do mundo? Que pessoa maravilhosa! Gente, que caridosa, ajuda, faz causa social, uau! E a gente tem muita necessidade de contar quando a gente faz essas coisas. Então, se a gente está tendo necessidade de contar, a nossa recompensa, digamos assim, não é com Deus, é o reconhecimento do outro. E para isso a gente precisa sim aprender a falar não. Só que muitas vezes, quando a gente é essa pessoa que está machucada pelos sims e se desgastou tanto em falar sim para tudo, e aí a gente vê um conteúdo que fala com a gente assim, aprenda a falar não. Aí a gente fala, agora todo mundo vai ver. Porque eu vou parar de ser essa palhaça que faz tudo para todo mundo e vou botar limite. E aí a gente vai, gente, para um outro extremo, que essa maturidade que a gente acha que ganhou, mas é um outro lado do pecado, que é o egoísmo. Então você estava lá num pecado da vaidade, que é eu dou para todo mundo, faço tudo para todo mundo me reconhecer, e vou para um lado do egoísmo, que é agora vocês vão ver, agora eu quero ver quem vai fazer por vocês, porque eu aprendi a falar não. E a gente passa a ser uma pessoa que acha que nós somos o centro da nossa vida. E não, o centro da nossa vida é Jesus. Se a gente não entender que o nosso propósito, como a gente falou lá da Trindade, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso propósito é amá-lo, não é amar a nós mesmos. Se a gente não entender que o centro da nossa vida não é a gente, mas é Ele, nós vamos continuar. Ah, eu sei muito botar limite. Coloca limite, vê se você vai ser feliz. Vê se o vazio aí dentro vai preencher. Não vai. Não vai. Então a gente precisa ter cuidado com isso. De não se colocar no plano central. Tem uma coisa que até a Carol falou aí,
que muitas vezes, né, esse sacrifício que a gente faz nem sempre é físico. Às vezes ele é espiritual, ele é moral. Por exemplo, quando a gente vem aqui fazer a live Amigas de Oração, para mim, para a Ju, querendo ou não, é um sacrifício do nosso tempo com a nossa família, do nosso tempo com nossos filhos. Minha família tá toda ali, ó, pai, mãe, irmãos, todo mundo que nem moram aqui, vieram para ficar com a gente, mas eu tô aqui fazendo o meu compromisso com vocês. Então a gente abre mão de algo da nossa vida porque a gente sabe que vai fazer bem pra gente, vai fazer bem pro outro. E é um momento de tirar o nosso egoísmo, de tirar o eu vou dormir mais, eu vou ficar ali, sabe? E até uma coisa, só voltando àquele exemplo, quando eu contei que a gente abriu mão dos cursos, mentorias e tal, a gente não abriu mão só do faturamento, mas a gente teve a integridade de entregar tudo. Então a gente tinha 1 ano de entrega. Então, olha como que é sacrificial. Você ter um chamado, você entender que é para isso que Deus te chama, mas você não vai largar seus alunos na mão. Você não vai simplesmente falar, então, gente, agora eu recebi um chamado de Deus, então, queridas, fiquem aí e eu vou viver o meu chamado. Não. A gente passou 1 ano entregando tudo que a gente tinha vendido. Porque integridade, eu tenho certeza que Jesus faria isso na época dele. Ele não ia abandonar todo mundo e falar, se virem aí que agora eu vou viver o meu chamado. Então a gente precisa entender que quando a gente fala, né, igual a Maria foi radical, quebrou, mas com integridade. Não é, né, largar tudo e falar, se virem aí. E o que a gente quer também reforçar, Aninha, de ser radical e buscar com intensidade, entender que Jesus e Deus vêm primeiro, é porque muitas vezes na nossa vida prática a gente deixa a sobra. Se der, eu vou na igreja. Se der, eu vou na célula. Se der, eu faço uma oração. Se der, eu vejo a live. Se der, eu falo de Jesus lá no meu almoço de domingo de Páscoa. Porque a minha família não é muito disso, sabe? Então, se der, eu puxo um Pai Nosso no final. Se der. Se der. Então, o que a gente está entregando para Jesus é o nosso vaso mais precioso, de melhor, isso vem primeiro e eu encaixo todo o resto, ou a gente está deixando a sobra. E quando eu faço, eu estou fazendo esperando reconhecimento ou eu estou fazendo por amor? E esse caso do reconhecimento é bom da gente contar. Uma vez, quando eu entrei na igreja, eu e meu marido, e eu acho que isso aconteceu com você também, Aninha. Lá nas igrejas a gente é chamado a servir, né? E tem um monte de serviço para ser feito ali, porque a igreja é majoritariamente construída por voluntários. E a nossa igreja é uma igreja que é dinâmica, tem muito empreendedor, existe esse espaço. E quando eu entrei lá, o que eu queria servir? Eu queria falar assim, gente, eu quero organizar o atendimento do WhatsApp da igreja, porque eu sei fazer isso, sabe? Eu sei. Então eu posso ajudar nisso. E aí eu comecei a me oferecer para fazer um monte de coisas que indiretamente eu não tinha essa consciência, que indiretamente iam me dar algum reconhecimento. E o meu marido começou a mesma coisa, a pensar assim, ai amor, eu acho que eu podia ir lá na igreja, sabe? Falar para as pessoas que estão procurando emprego, ajudar elas, como é que elas fazem. Mas todo esse imaginário nosso de servir nos dava algum destaque de alguma forma. E aí, o meu marido começou a... ele foi para o movimento do Legendário, e para você servir no Legendários, que era algo que ele queria muito, você precisava servir na igreja. E qual lugar que tinha vaga para servir na igreja? No estacionamento. Olhar carros. E é óbvio, gente, que ninguém quer olhar carros. E esse servir de olhar carros, você tem que chegar lá às 6 da tarde e o culto vai acabar quase meia-noite. Então, são 6 horas em pé olhando o carro. E nessa semana que a gente teve esse assunto, eu vi uma pastora que a gente gosta muito, que é a Viviane Martinello, ela estava contando um caso, e o caso era o seguinte. Todo dia chega alguém na igreja falando comigo, pastora, eu quero servir, porque eu acho que eu quero cantar. Eu quero servir no louvor. Olha, eu quero servir na mídia, que eu sei gravar vídeos. Aí ela falou assim, ninguém chega falando que teve um chamado para servir no banheiro. Ninguém chega falando que quer servir nessas coisas. E eu falei isso com meu marido. E ele tem servido no estacionamento. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente acha que a gente está sendo... eu estou fazendo um projeto social e divulgando para todo mundo. Eu estou ajudando, olha como eu sou legal. E a gente está fazendo para reconhecimento próprio. E não é isso o objetivo.
O objetivo é que a gente faça pelo contentamento, pelo amor. Uhum. Como eu e Ana, obviamente, esse tema de hoje talvez não seria o tema mais popular, mas é o tema que eu acredito que, por obediência, a gente deveria falar. Isso é entregar. Porque a gente poderia trazer um tema aqui que é dar um reconhecimento melhor pra gente, né, Aninha? Tem um caso muito legal de uma grande amiga minha, que ela tem um cabelo curtinho, assim, igual de homem, e ela usava mega hair. Ela usou um tempo mega hair. E quando ela entregou a vida para Jesus e ela teve uma busca muito intensa, ela começou realmente assim, a escutar muito o Espírito Santo e tal. E um belo dia o Espírito Santo convidou ela a aceitá-la como ela é. Eu não tô aqui falando que todo mundo tem que se aceitar como é, que todo mundo tem que tirar o mega hair, todo mundo tem que deixar o cabelo natural. Não tô falando nada disso. Tô falando que no chamado dela foi o que ela escutou. E ela escutou Deus falando assim: você precisa se aceitar como é. Tira o seu mega hair. Gente, o mega hair dela era a vida dela. Vocês não estão entendendo, assim, era a Era o vida Deus dela. dela, né? Era o Porque de... Deus revela a nossa idolatria onde era está. exatamente, era quase que a idolatria dela. E aí nossa, ela brigou muito assim com o Espírito Santo e tal, até que um dia ela tirou o mega hair dela. Ela chorou muito de voltar pro cabelo dela. Ela tinha uma alopécia, né? Uma queda de cabelo significativa e tal. E, gente, Deus honrou essa mulher tanto depois. Mas tanto, assim, eu cheguei a arrepiar, eu nem sei contar pra vocês tanta coisa linda que aconteceu na vida dela, depois que ela realmente abriu mão daquilo que seria um grande sacrifício pra ela, sabe? Olha, é por isso que eu tô falando, às vezes são coisas que parecem futilidade. Ah, mas pelo amor de Deus, você pode pensar, como o meu caso com os calçados. E é aí, é onde dói pra você que Deus quer que você abra mão. Lá na montanha do Legendários, o Vini acabou de voltar, né? E eu não posso contar assim com detalhes, porque senão eu estrago a experiência de o marido de vocês, se for, ou até de vocês como esposas, de saberem essa parte lá do que acontece. Mas tem uma parte lá que é muito lindo, uma coisa que acontece, né? Um momento de louvor e tal. E nessa hora o pessoal da organização fala assim, gente, esse momento é opcional, né? Ou seja, quem quiser descansar, pode descansar. E o Vini já estava dentro da barraquinha dele lá, quietinho, pronto para dormir e não sei o quê. E aí começou, né, esse louvor e tal, não vou contar o que aconteceu, mas começou a música e ele começou a pensar, gente, eu tô aqui, eu vim para isso, eu vim para viver a experiência e eu tô deixando o meu cansaço bater e não viver o que Deus tem para mim. E o que estava acontecendo naquele momento da montanha já aconteceu muitas vezes na vida dele. Dele virar a noite embalada fazendo aquilo ali. Dele virar a noite bebendo todas com os amigos, virando madrugada fazendo aquilo ali. E naquele momento estaria virando uma madrugada e ele tava. E só que era para Deus. Então, o que que veio na cabeça dele? Ele fala assim, na hora, assim, ele falou que na hora que ele pensou em dormir, descansar, ele falou assim: eu já fiz tanto isso na vida, virando madrugada, bebendo, cachaçando com meus amigos, agora que é pra Deus, eu vou dormir? Eu vim aqui pra isso. Então, naquele momento, abrir mão do cansaço dele e ir lá viver o que ele tinha que viver, era o sacrifício dele. Era a coisa mais preciosa que ele tinha Que ele naquele momento, era o tinha naquele descanso. momento. O que ele tinha de mais precioso naquele momento era o descanso dele. Afinal de contas, eles tinham mais alguns dias pela frente. E ele abriu a barraca e foi. E ele falou que foi o momento mais lindo, que mais tocou ele, que ele viu coisas se manifestando e aconteceu que ele nunca vai esquecer na vida dele. Foi a hora que ele me contou assim, chorando. Então é isso, gente. Deus honra quando a gente dá a nossa melhor parte, quando a gente sacrifica assim, a nossa melhor parte e não a Quem sua. incomodou ele para ir, claramente foi o Espírito Santo, que Foi o Espírito soprou Santo. nele e que deu essa consciência para ele. Porque ele poderia ir, Aninha, com um pensamento de: se eu não for, eu não vou ser tão digno quanto os outros. Se eu não for, Deus não vai gostar de mim. E esse tipo de pensamento que é acusador não vem de Deus, não. O nosso acusador é outro. Uhum. Agora, para que a gente passe a ter o Espírito Santo nos soprando essas coisas, né? De vai, faz, vai te custar, mas vai ser bom. A gente precisa permitir que o Espírito Santo habite em nós. E para que o Espírito Santo habite em nós, sabe o que a gente precisa fazer? Porque talvez está difícil entregar. Se está difícil entregar, porque o Espírito Santo está precisando de espaço dentro da gente. E sabe como que o Espírito Santo entra na gente? Por que a gente tem o direito
de acessar a Deus através do Espírito Santo? Porque Deus morreu, Jesus morreu na cruz. Esse ato, gente, a palavra conta que no momento da crucificação, o véu do templo foi rasgado. Havia um templo físico, que era um lugar, esse lugar tinha um véu que separava o acesso das pessoas à presença de Deus. Só o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. E quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou e foi dado direito para mim e para você de ter acesso a Deus, de ter acesso à vida eterna. Então, se para você ainda tá algo que tá doendo, que gera medo, que você quer reter, que você quer segurar, é porque o Espírito Santo está precisando de espaço na sua vida. E tem uma passagem que também não estava no script, mas que me veio, que é uma passagem do jovem rico, que Jesus pede para ele no final, que ele fala para Jesus assim: eu já faço bem, eu já pratico toda a lei, então eu quero dizer que eu tô bem. Aí Jesus fala para ele assim: então só falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. E que Jesus quer dizer com isso? Que todo mundo tem que ser pobre? Não, que Jesus está querendo dizer que para aquele homem, Jesus estava revelando o Deus dele, revelando onde a idolatria dele estava. Falou, então tá, você quer vir? Então vende tudo. E aí, Deus mostrou onde é que estava o apego dele. E o que a gente precisa enxergar aqui é que a gente precisa deixar o Espírito Santo habitar em nós para que ele revele onde está o nosso apego. E para que a gente largue onde está o nosso apego e coloque Deus no lugar de Deus. Então, se você até hoje não reconheceu e aceitou o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz, eu te convido a fazer isso. Eu te convido a declarar que você quer que ele seja o seu Deus. Eu te convido a declarar que você deseja que o Espírito Santo habite o seu coração, para que esse sacrifício, você passe a entender que sacrifício e amor são a mesma coisa. Amém. Vamos fazer aquele nosso momento amigas de oração, que é o momento que a gente pede para vocês colocarem essa. Tem mais alguma coisa, amiga? Eu nem te perguntei. Tem 2 pontos rapidíssimos, que é, ainda sobre a passagem. Toda vez que você começar a ser movido pelo Espírito Santo e entregar a sua vida, você vai levantar críticas, como essa mulher levantou. Todo mundo vai falar com você que é um exagero. Todo mundo, um monte de gente vai falar, gente, olha lá, lavagem cerebral. Eu e a Ana sempre escutamos, virou crente, e agora você quer saber disso. Mas não tem jeito. A palavra. E aí, lá na passagem da mulher de perfume, fala que o perfume impregnou a casa dela inteira. E é isso que acontece quando você aceita Jesus e deixa o Espírito Santo habitar em você, impregna a sua vida inteira. Todo lugar que você tá, não tem jeito mais. Você vai falar do que o seu coração tá cheio. Não, mas agora essa fala de Deus, mas não tem jeito. A gente vê ele em tudo. Ele é o Senhor de tudo. E é uma alegria falar disso. Então, quem ainda está na sombra sempre vai se incomodar com a luz. Isso vai acontecer. E se você não estiver pronto para isso, então você volta para a sombra. Porque crítica vai ter. E é o que eu falei, gente, quando você vê, quando você sente, não tem como desver, não tem como deixar de sentir. Você não tem como você negar, né? Então, se você ainda tá negando, se ainda tá sendo amargo, se você ainda tá com aquela amargura, se ainda tá sendo um fardo para você, é porque você ainda não deixou o Espírito Santo habitar em você. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, gente, a vida fica leve, é uma leveza. Olha, eu nunca passei por uma situação tão difícil na vida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó meus armários, gente. Do golpe dos armários que a gente levou. Tá até hoje. Várias situações difíceis na nossa vida, a gente está vivendo um momento de mais paz da vida. Uma hora Deus vai fazer, sabe? Então, é sobre isso tudo, né? É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, deixa o bom perfume de Jesus impregnar sua casa. Deixa o bom perfume de Jesus impregnar sua vida. Que cada ambiente que você pise, esse perfume, gente, ele vai ser notado. Quem pensa assim, quem passa um perfume em si, pode escolher não exalar aquele cheiro? Onde a gente for, aquele cheiro vai estar presente. E se eu tô cheia de perfume e eu te der um abraço, o perfume não passa para você? Você não fica também com esse cheiro?
Então, eu declaro que a partir de hoje, mais ainda, as nossas vidas serão assim. Nós seremos perfumadas pelo perfume de Jesus. Nós quebraremos os nossos vasos aos pés dele. Quebraremos o que temos, onde está a nossa idolatria que deveria estar nele. A gente vai entregar com amor. Se é o nosso tempo, se é seu dinheiro, se é sua atenção, se é a sua energia, a sua disposição, se é um tempo que você tem domingo e que você não está indo à igreja, e se é isso que nesse momento está fazendo falta na sua vida, eu não sei o que. Tem alguma coisa aí no seu coração que você sabe que você está retendo, que você sabe que você está segurando, tem alguma coisa. E é isso que Deus está te pedindo para entregar hoje. E aí a gente vai quebrar os nossos vasos. E que a gente seja impregnada desse perfume. De modo que se você conviver com a sua família, com as pessoas do seu trabalho, vai ser impossível ignorar esse novo perfume e que você passe a perfumar também as pessoas em torno de você, que elas também possam viver exalando esse perfume maravilhoso. Que lindo. E, gente, é muito perceptível, sabe? Só para a gente encerrar, é muito perceptível quando isso acontece. Eu recebi uma cliente essa semana, até mandei lá no grupo de oração, contando. Eu não vou contar o caso todo, não, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu a recebi, né? Recebi, que sorriso e tal, eu sou uma pessoa simpática na vida. E ela olhou para mim, ela nunca tinha me visto, ela nem sabia de Instagram nem nada. Ela nunca tinha me visto e ela falou assim: Nossa, você tem uma luz tão bonita, uma luz diferente. E aí, beleza, tô lá fazendo atendimento e aí, querendo ou não, eu nunca falo de Deus assim de cara, porque eu não sei ali qual a resistência da pessoa, né? Mas se a pessoa me dá uma brechinha, né, eu sempre tenho algo de Deus para falar. E aí a gente começou a falar disso e ela também era muito de Deus. E aí pronto, aí conversas infinitas, né? Não acabou nunca mais o atendimento. Mas quando eu comecei a falar, ela me interrompeu e falou assim: agora eu sei que luz é essa que você tem, que me impressionou tanto quando eu cheguei. Você tem a luz do Espírito Santo. Gente, eu comecei a chorar na hora. Porque isso para mim foi o maior elogio que eu já recebi na vida. Você tem a luz do Espírito Santo, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida. Então é na hora que a gente vê que realmente a gente é isso que a Ju falou, a gente começa a exalar esse perfume, né? Na vida de pessoas que nunca nos viram. E aí, a gente teve uma conversa infinita, assim, sabe? Ela foi me falando tanta coisa linda, meu Deus, assim, sabe, assim, profetizando na minha vida, no meu casamento. Eu falei, gente, tem tantos anos que eu não atendo. E aí, eu fui atender logo essa cliente, porque a Dani, que é quem atende lá na empresa, tá de licença. E eu recebi, assim, uma honra. Eu fui tão honrada nesse atendimento, assim, Deus derramou. Ela fala que eu derramei nela, mas ela derramou em mim. Parece que era a manifestação do Espírito Santo me contando um monte de coisa, me dando um monte de resposta. E aí eu sei que Vini foi lá depois para conhecê-la e eu só chorava, eu não conseguia parar de chorar no atendimento. É muito lindo, né? Ai, ai. Quando isso começa a se manifestar. E as pessoas vão perceber a mudança em nós e vão seguir o exemplo. A coisa mais linda, né, Aninha, que a gente vive é o tanto de gente, de vocês que estão aqui nos mandando mensagem, que também criaram um grupo de oração com as amigas, que estão orando mais por causa do nosso movimento. E é a prova viva. Eu e Ana entregamos algo que tem valor para nós, porque eu sempre fui, gente, a pessoa mais medrosa para aparecer aqui no Instagram. Isso me custou. Me expor Uhum. me custou. Medo de falar bobagem, medo de errar, medo de ninguém querer, um monte de medos. Isso me custou. Essa vaidade, né, de querer parecer intelectualmente ótima, que é uma vaidade que eu sempre tive, eu precisei perder ela. Hoje, por exemplo, é um assunto para mim que me desafiou, me deixou nervosa, eu tô nervosa. E eu precisei quebrar esse vaso da minha vaidade para estar aqui. E o perfume exala, porque todas as vezes que a gente desliga aqui, alguém fala: obrigado, perfumou minha casa, perfumou minha vida. Então, eu vou fazer a oração final e vou pedir ao Senhor que Ele nos ajude a quebrar os nossos vasos, ser perfumadas e perfumar o nosso entorno. E eu quero te pedir agora para escrever aqui nos comentários uma palavra que represente algo que você sabe que você está precisando entregar. Eu não sei se é o seu tempo, se é sair do seu WhatsApp, se é sair do Instagram e olhar para os seus filhos, se é
o seu orgulho, se é o seu perdão para alguém, que é algo que você está resistindo, agarrando, e você está precisando entregar perdão para alguém. Eu não sei se é na sua área financeira, que você sabe que pode abençoar pessoas com seu dinheiro, e você está retendo só para você. Pode escrever aí para a gente já Eu começar. não sei se são os seus talentos que você está retendo só para você e que você poderia estar abençoando pessoas com seus talentos. Que área da sua vida que só tem você, que é só você que está no centro e que você pode entregar? Entregar para os outros é entregar para Deus. Ele diz: quem faz pelos meus pequeninos está fazendo por mim. Então, que área da sua vida você está precisando entregar? Eu sei que o Espírito Santo está te incomodando aí, está te revelando isso. Eu sei disso. Então, se é difícil entregar, é Ele que vai te ajudar. Podemos orar, Aninha? Podemos. Oh, Pai, querido e amado. Pai, eu te peço agora com toda a humildade do mundo, Senhor, que o Senhor use o seu Espírito Santo nessa oração. Pai, obrigada pela oportunidade, Pai, de estar aqui entregando o nosso melhor para o Senhor. Eu, Ana e cada uma dessas mulheres aqui, Pai, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse feriado. Poderiam estar com as suas famílias, poderiam estar dormindo, poderiam estar descansando, poderia estar passeando, Pai. Mas esse momento, Pai, nós escolhemos entregar o nosso coração a Ti, Senhor. Aprender de Ti. A gente quer viver perto de Ti, Senhor. Porque onde o Senhor está, Pai, há propósito, a felicidade, a contentamento, a beleza. E é nesse lugar que a gente quer estar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que revele a cada uma dessas mulheres, Pai, o que elas precisam entregar, Pai. Onde é que nós estamos colocando, Pai, a nossa idolatria, ao invés de colocar nos seus pés, Pai, que é o único lugar, Pai, onde tem paz, onde tem contentamento, onde tem propósito, onde tem vida eterna. Senhor, eu te peço, Pai, que nos ilumine, Pai, nesse caminho mais próximo de Ti. E eu quero convidar cada uma que está aqui nesse momento, cada uma, se você ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida e que você aceita o gesto que Ele fez na cruz como um gesto para te lavar do pecado, para te salvar. Se você até hoje não declarou que você aceita isso, declare agora. Declara: Jesus, eu quero ser sua. Jesus, eu quero entender o que o Senhor fez por mim, eu quero aceitar esse presente. Ele nos amou primeiro. Qualquer sacrifício que a gente faça daqui para frente não é um sacrifício que vai determinar se nós podemos ser salvas ou não. Nós já fomos salvas quando aceitamos o que Ele fez na cruz por nós. Basta declarar que você aceita o que Ele fez na cruz por você e você está salvo. E que os sacrifícios que Ele nos pede para fazer a partir de agora, esse amor que Ele nos pede, é só para que a gente possa viver mais da graça dEle, viver mais perto dEle, aprender sobre Ele, fazer parte da dança que a Trindade faz, que é a dança do amor. Jesus, permita que cada mulher aqui quebre o seu vaso, Senhor, e derrame o que tem de melhor aos seus pés. Que nós possamos atingir, Pai, toda a nossa família com o que temos de melhor. Os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas amigas, o nosso trabalho, a nossa sociedade, a nossa cidade, Pai. Faz com que a gente não retenha o que a gente tem de melhor, que a gente não tenha medo de crítica, que a gente não tenha medo de parecer alguém que vive a sua palavra, Pai. Que a gente viva, Pai, o teu propósito para nós a cada dia e que a gente contagie mais pessoas, Pai, com a luz e o perfume que vão exalar de nós. Eu desejo que hoje seja um dia que a gente passe o dia todo se lembrando, Pai, do sacrifício que o Senhor fez e do seu amor. E eu desejo que essa Páscoa, Pai, na casa de cada uma de nós aqui, seja uma festa para Ti. Que como essa mulher teve coragem de te celebrar naquela mesa, nós tenhamos coragem de te celebrar em qualquer mesa que a gente esteja sentada, a gente tenha a coragem de te celebrar. Em nome de Jesus, amém. Ô, Amém. amigas, obrigada por mais esse dia. Um Deixa eu só feriado falar, lindo para todas. só falar uma coisa,
amiga, teve gente perguntando, hoje vai ter música? Todas as nossas lives têm a música e tem o para É casa. mesmo? Então, o para casa de hoje vai ser vocês pensarem, colocar em prática qual é, porque a gente falou muito do vaso, né? Do vaso que é quebrado e que tem um tesouro lá dentro. Então, qual é o vaso aí da sua vida que você precisa deixar quebrar, que você precisa quebrar para que o seu tesouro, que está aqui dentro de você, venha E à o tona? Esse é o para o casa. segundo para casa é que vocês ajudem as pessoas que estão no entorno de vocês a ganharem consciência sobre o que realmente significa o dia de hoje e a Páscoa. Seja explicando para os seus filhos que a Páscoa não é só coelhinho, seja convidando as pessoas da sua família a fazer uma oração sem impor, sem ensinar, sem se achar superior. Faça isso com amor. Convide as pessoas com amor a celebrar Jesus na sua mesa. E a nossa música, ela chama A Boa Parte. Se vocês colocarem no Spotify, vai estar Eu lá, A mandei no Boa grupo Parte. também. A Ju mandou no grupo, a gente vai mandar depois também o para casa para vocês não esquecerem. Mas é uma música que fala exatamente essa passagem de Maria quebrando o vaso aos pés de Jesus. E aí fala assim: Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E é isso que a gente quer, que vocês encontrem o seu tesouro e o seu bem mais precioso. Espero que vocês tenham gostado. Sexta que vem a gente tá aqui, Um viu? beijo. Um beijo, Fiquem com meninas. Deus. Uma Páscoa linda E e cheia de Deus na vida de abençoada. vocês. Beijo. Beijo.